Olá, bom dia a todos os alunos, responsáveis e convidados. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa primeira palestra online da medicina tradicional e alimentação saudável em tempos de pandemia. Contamos hoje com a presença dos mestres dos saberes científicos e cultural que atuam na Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos. Temos a honra de ter a presença dos professores Francisco de Paula Pereira Lopes, mais conhecido no movimento indígena como Paulo Canindé. O mesmo é professor na área de Ciências e Interculturalidade Indígena, formado em licenciatura intercultural indígena pela UFC, é pós-graduado em Biologia e Química pela Faculdade Curios e atualmente é bombeiro civil em treinamento pelo 6º Batalhão de Socorristas. Temos também a presença da professora Rita Alexandre, também conhecida como Rita Canindé. Ela é professora na área de História e Interculturalidade Indígena, possui graduação em História pela UVA, pós-graduada em Psicopedagogia e atualmente cursando a licenciatura Intercultural Indígena Coaba. Hoje também temos a presença da professora Etiane Kelly Gomes de Souza, a mesma é licenciada em Biologia pela UVA, depois em Biologia e Química pela FAC, e agora está cursando a sua segunda licenciatura pela FAVEN. Temos um prazer enorme também de ter a ex-aluna Hilda Helene Santos Silva, mais conhecida como Hilda Helene Canindé, que passou por todos estes mestres. A mesma é graduada em gastronomia pela IFCE de Baturité, pós-graduada em qualidade e serviço de alimentação e mestrada em sociobiodiversidade e tecnologia sustentável. Mas antes vamos dar abertura com a professora Evânia Maria, diretora da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos. Olá, meus queridos, bom dia a todos os alunos, a todos os responsáveis e os nossos professores que vão estar aqui, né, mediante a esse trabalho belíssimo, né, na nossa live de hoje. Então, assim, eu quero parabenizar a cada um de vocês que vão estar nesse momento, né, um momento riquíssimo, né, que nós estamos trazendo para os nossos alunos, que é referente à medicina tradicional e alimentação saudável em tempo de pandemia. Então, assim, é um assunto bastante rico, né, que eles vão estar trazendo, vão estar mostrando para cada um de vocês a essência da alimentação saudável, né, a, a essência da medicina tradicional, a qual a gente vivencia, não é isso? O Paulo é um mestre e está trabalhando com esse assunto. Então, assim, esse momento vai ser um momento da gente rever, né, como é a medicina tradicional do povo canindé, como é que se deu, não é isso? As pessoas proponentes deste momento, né, que é a nossa saudosa Dona Odete, que esteve presente com a gente, que sempre esteve nos dando apoio, sempre nos deu condições de estar trabalhando juntamente com ela, nos deu a oportunidade de ter aquela condição de vivenciar, né, a medicina tradicional, de fazer juntamente com ela, uma pessoa maravilhosa. Então, hoje nós estamos aqui para estar revendo tudo isso e passando para vocês, né, como é que é a medicina tradicional do nosso povo, né, e também a alimentação saudável, que é uma condição muito importante que nós temos que vivenciar, né, tendo em vista que o momento que a gente está vivendo, né, nessa pandemia, nós temos que nos alimentar, temos que saber qual é a alimentação primordial para a gente estar, né, utilizando para enriquecer o nosso organismo, certo? Para que a gente não possa ter danos com essa pandemia, né, com relação a essa doença, a esse vírus. Então, eu
Me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham uma boa aula, né, um momento riquíssimo, que esses nossos profissionais vão estar proporcionando para vocês. Tenham um bom dia e um excelente trabalho. Vamos dar início à nossa primeira palestra com o professor Paulo Canindé, trazendo um tema Medicina Tradicional e a Ciência Canindé. Bom dia a todos, espero que esteja tudo bem, com a graça de Deus, todo mundo com saúde. Para mim é um prazer muito grande estar participando dessa web aula, onde a gente vai discutir assuntos relacionados à medicina tradicional do povo canindé e da ciência canindé. Né? Quando a gente fala dessa medicina tradicional, como a professora Evânia falou há pouco, a gente imagina logo a nossa querida e eterna e saudosa Dona Odete, mais conhecida como Mãe Odete por alguns, ou Tia Odete por outros, né? Então, assim, pessoal, discutir sobre a medicina tradicional do povo canindé está discutindo a nossa ancestralidade, né? Essa ancestralidade que nos ensina até hoje, né? A medicina tradicional do povo canindé, assim como a luta do povo canindé surgiu de uma necessidade na qual os nossos ancestrais começaram a sentir, né? E assim, essa questão dessa medicina tradicional, pessoal, é algo muito complexo, né? Ninguém nasce sabendo. Deus dá o dom, Pai Tupã dá o dom, e não é toda pessoa que recebe esse dom, na qual tem o poder, utilizando através das plantas medicinais, o poder da cura, através também da fé, né? Porque assim como eu aprendi com os mais velhos, o poder maior é o poder da fé, né? Então, se um benzedor ou um curador faz um determinado chá ou medicamento para você, antes de tudo, você deve ter fé naquilo que vai receber, né, daquele remédio, e com certeza a cura vai vir, né? Então, assim, para mim hoje é uma data especial, né? Não por estar participando dessa palestra, por mais uma palestra sobre as plantas medicinais, e sim por estar trabalhando junto com vocês essa medicina tradicional e essa ciência do povo canindé. Essa ciência desculpa, a gente pode perceber também que essa ciência, pessoal, está relativamente na espiritualidade, né? Vocês podem estar se perguntando o que é que a espiritualidade tem a ver com a medicina tradicional. Eu volto a dizer a vocês, tem tudo a ver, né? Através das plantas, é através do toré, é através dos rituais sagrados indígenas que a gente adquire o poder da cura. Vocês também podem estar refletindo, pessoal, que muitas das plantas medicinais são utilizadas, né, nesses ritos sagrados indígenas, como, por exemplo, os ritos sagrados do povo canindé. Um desses ritos é as nossas festas tradicionais, né, como, por exemplo, a festa do mucunzá, que muitas dessas plantas medicinais vêm ornamentar, né, muito das nossas festas, né? Quando a gente pensa nas plantas medicinais, a gente acha que as plantas só têm serventia para a cura. Muitas dessas plantas também são utilizadas na própria culinária, né? Como no caso a aluna a universitária Hildelene vai estar falando daqui a pouco, né, na culinária. E esse tratar, pessoal, das plantas medicinais é algo que a gente pode estar fortalecendo a cultura e a vivência do povo canindé. A gente já teve aula lá no horto comunitário, lá no centro comunitário, né? A gente também vai ter uma reportagem sobre isso. Já tivemos aula com a própria Dona Odete, né? Já tivemos aula com o cacique Sotero, que também, além de ser um mestre da cultura, é um grande conhecedor das plantas medicinais e da cultura e da vivência do povo canindé. Já tivemos aula com a Dona Maria Soares, né, quando a gente fazia o Tempo Comunidade. Enfim, pessoal, são essas pessoas,
são esses benzedores e esses curadores que a cada dia fortalece o nosso aprendizado, e claro, né? Não eu, como professor, que vou estar sabendo de tudo. Quando eu tenho aula com esse pessoal, eu deixo de ser professor e passo a ser aluno. Né? A gente também, eu vivo aprendendo isso no meu dia a dia. Né? Meus pais, principalmente meu pai, me ensinou a conhecer vários tipos de plantas medicinais, desde as plantas que nós cultivamos no nosso quintal, as plantas que nós temos no nosso território, né, como por exemplo mameleiro, canela, como utilizar a casca da almexa, utilizar a casca da imburana branca, utilizar a casca do cumaru, né, que muitos conhecem como imburana de cheiro, em outros cantos é conhecido como imburana de cheiro. Enfim, pessoal, são inúmeras espécies de plantas que a gente pode estar utilizando para a cura de algumas doenças, de alguns malefícios que acabam infectando nós indígenas, né? Então, vocês pode perceber uma coisa também, pessoal, que a cada dia que passa, pessoal, novos vírus, novos tipos de doenças acabam chegando às aldeias indígenas, né? É o caso dessa doença que agora está ao nosso redor, né? Claro, as diversas formas, as diversas teorias de cura, mas ainda não foi encontrada cura nenhuma, né? Mas assim, quem sentiu na pele a questão do Covid, que, assim como eu, pessoal, é muito difícil, tá certo? E eu tenho muita fé, pessoal, que a Covid, no caso, vai ser extinto o mais rápido possível, né? E assim, durante esses 17 dias que eu passei, né, de quarentena, eu todo dia ingeria chá. No caso, a minha mãe fazia mais de 2 litros de chá por dia, e eu passava o dia em questão, em vez de eu estar tomando água, eu tomava o chá, né? Eu troquei um líquido pelo outro, né? E eu tenho a maior certeza que as ervas medicinais que a minha mãe usou para fazer esses remédios também teve o poder da cura e o poder da diminuição, né, do vírus no meu organismo. Então, assim, a minha mãe fez algumas misturas, né, que só os mais velhos sabem, essas misturas, e na qual eu tive a confiança e a fé que aquilo ali ia me curar, né? As plantas medicinais também, pessoal, como vocês sabem, tudo demais pode se tornar um problema, né? Como os medicamentos farmacêuticos são produzidos através das plantas medicinais, e eles podem ocasionar problemas de saúde também, caso seja ingerido de forma inadequada, ou seja, uma automedicação. As plantas medicinais também, pessoal, tem que ser controladas, tá certo? Tem que ter um certo conhecimento, um certo controle, porque não adianta você estar querendo produzir um chá, fazer um chá, sem saber de qual quantidade de folha ou de casca ou do próprio caule você vai estar utilizando para estar produzindo aquele determinado chá, caso esteja sentindo qualquer malefício infectuoso no corpo, no seu organismo, tá certo? Então, assim, existem vários tipos de chá para diferente idade, né? Como, por exemplo, a aula que nós estamos tendo de ensino religioso, essa semana a gente está retratando sobre a ciência e a medicina tradicional, né? E os meninos já tivemos aula com alguns mais velhos, é o caso da dona Maria Esté e a minha tia Negra, que deram aula na segunda-feira para a turma do 7º ano, né? Onde elas ensinaram vários tipos de chá para diferentes idades. Né? E quando a gente pensa no chá, a gente pensa também nas rezas, pessoal, dos nossos benzedores, né? Que na nossa aldeia Balança ainda temos 2 benzedoras, né? Que é o caso da Dona Maria Pereira, a minha avó, e o caso da Dona Raimunda Severino, a Dona Raimunda Alves, que é a tia Mundira, a mãe do nosso ex-aluno Luquinha, atualmente estudando na Unilab, certo? Então, assim, pessoal, é esse poder que as plantas têm, é esse poder que, através da invocação de Pai Tupã e os encantados, os nossos curadores fazem, e é dessa forma, pessoal, que nós devemos fortalecer esse aprendizado, né?
Eu não vou estar aqui ensinando a vocês, nesse momento, a produção de chás, né, porque ainda sou muito verdinho nessa área, ainda estou engateando, né, mas no decorrer das nossas apresentações, vocês vão estar aprendendo como fazer, como produzir, a qual quantidade você usa de determinada planta medicinal, né, para estar produzindo um medicamento natural e aonde você vai estar fortalecendo a sua tradicionalidade, a sua vivência, a própria cultura e, é claro, né, uma espiritualidade indígena que nós muito sabemos disso e muito temos isso no nosso fortalecimento como índio. Obrigadão a todos, tá certo? Fiquem com Deus e aqui eu estou para o que der e vier para ajudar o conhecimento de vocês a cada dia. Esse fato que vamos mostrar hoje, na coordenação coletiva do povo Canindé, uma parceria entre a equipe multidisciplinar da saúde indígena e comunidade. O intuito é resgatar as práticas da medicina tradicional como forma de resistência de um povo que foi esquecido durante anos. O nosso horto comunitário é uma fonte de vivência e pesquisa para a aldeia indígena e, principalmente, um espaço de experiência sobre a vida em comunidade. Eu sou o Cacique Sotero, da etnia dos índios Canindé, aqui em Aratuba. Porque nós temos, não acredita muito nela, que ela é para fazer xarope, que é o malvaristo, né? Isso aqui é o malvaristo. Nós temos a corama, aqui, a corama também, que ela é muito bom. Eu me lembro bem que eu me consultava e sempre eles me ensinavam para a corama, a gente amorna ela e faz o sumo e toma para úlcera no estômago. E tudo isso na minha casa, eu não deixo de passar, de plantar as plantas medicinal. O meu nome é Francisco Bernardo da Silva, o apelido é Senhor, e falando um pouco sobre o remédio caseiro, foi um projeto que a gente ficou muito satisfeito quando foi aprovado para ter aqui no Sernandes, porque eu só me lembrava do tempo que desde eu criança, logo que a gente não tinha, nessa época não tinha hospital, não tinha nada, e a gente adoecia e o remédio que tinha era do mato. Era um remédio caseiro que a gente chama, né? E ou era aí ou rezador. E eu sou pajé daqui, sou descendente de Canindé de Aratuba, né? E então que o que eu quero dizer é isso. É aquilo que eu aprendi, é isso. A pessoa me encomendava, você tira, eu quero uma casca da emburana branca. Para que é que roça me seja mais ou menos, você sabe para que é que servia? A casca da emburana branca é para a pessoa que é aquela doente do câncer, viu? Doente do câncer. Sou Valdo Teodósio Alexandre da Silva, moro aqui na aldeia Citos Fernandes, Aratuba. Estou, nesse exato momento, adoando plantio de malvarisco que serve para lambedor, principalmente para criança, e outros remédios. Outro para dor de barriga. A gente usa esse medicamento
esse lambedor caseiro para as crianças também quando estão com problemas de dor de barriga. A folha do manjericão, ele é fininha, né? Ela é pequenininha, né? E a folha da favaca, ela é uma folha maior, mas todos eles servem para plantar, para a gente fazer o sumo delas e botar assim na dor, no esfregar. Meu nome é Maria Soares, agora eu me chamo Maria da Silva Terra. Agora os remédios mesmo que eu faço é do jatobá, tem arruda. De arruda, fazia do bicho mediante. Misturada, eu misturo a corama. Um bocado de coisa, corama e aquela bicho, meu Deus. Cravo santo, quando eu pego, tiro a semente, tomo, girado com girassol, quiabo. Tudo eu tenho. A semente eu cortei, mas não presta não. Desse tamanho, não cresce não, os quiabos. Ai, que menino. Trabalhei com malvarisco, trabalhei com mastruz, digamos, o malvarisco, ele é muito importante, ele junto com o jatobá, casquinha do jatobá, para tosse, para arrancar toda a secreção, né? Malvarisco, junto, malvarisco, jatobá, hortelã, né? De coentro. Não tem sementinha, né? Não bote muito. Se for para criança, 3 caroços. Por quê? Cega. Cega a gente. Coentro, você tá demais. A sementinha para fazer chá para criança. Para quê? Para dor de barriga. De Barbosa, a caneta bem pelada. Acabei de gente doente em casa, eu gosto de usar, tá? Corona para misturar com malvarisco, para fazer o xarope, tudo misturado. Isso é para cansaço, para catarro do peito, para tosse, para tudo. Resolve tudo. É para inflamação também, resolve muito, para inflamação. Garganta, grito de garganta. Isso aqui também é misturado, eles tudo juntos servem para a mesma doença, tudo é para doença só. Que eu já contei, para tosse, para cansaço, para grito de garganta, para inflamação, para tudo, resolve tudo também. Meu nome é Elizabeth Fidel da Silva, mas me chamo de Odete. Esses aqui, todos 4, são de xarope para tosse. Isso aqui é o malvarisco. Eu vou mostrar. Isso aqui é isso aqui é o hortelã. Isso aqui é a cideira, que serve de calmante. E esse aqui é o mangará da banana, que arranca todo o catarro do peito. A pessoa pode estar com o catarro que tiver no peito, arranca o catarro. A gente junta tudo. Chegou, a seca acabou, estrada do sertão. O rio encheu, vendido encantou, floriu nosso chão. As águas se encontram com uma pedreira. Pedreira de cima, pedreira de baixo, pedreira. As águas se encontram com uma pedreira. Pedreira de cima, pedreira de baixo, pedreira. A chuva chegou, a seca acabou, o papel do sertão. O rio encheu, vestido e cantou, foi nosso chão. As águas se encontram com uma pedreira. Pedreira de cima, pedreira de baixo, pedreira. As águas se encontram com uma pedreira. Pedreira de cima, pedreira de baixo, pedreira. A chuva chegou, a seca acabou, está vendo o sertão. O rio encheu, vestido e cantou, foi o nosso chão. As águas se encontram com uma pedreira.
plantas foi da minha mãe. Ela, quando nós era criança, ela fazia o chá desses, prepara assim para nós tomarmos, sabe? De raiz, de tudo. Aí a gente tomava e ficava bom. Eu guardei na minha cabeça aquela inteligência. Aí, quando eu tive os meus filhos, aí fui fazendo aquele chá. Fazendo chá por chá, e eles ficaram bons. E depois eu juntei tudo, aí pensei que eu fazendo aquele remédio era melhor do que o chá. E juntei tudo. Seja onde está, quando com os mensageiros, foi meu Pai quem me mandou. Quando com os mensageiros, Pai quem me mandou. Eu sou índio, eu sou guerreiro, eu sou índio curador. Depois desta belíssima apresentação do professor Paulo, deste vídeo, trazemos a fala agora da professora Rita Canidé, onde ela traz a discussão sobre o tema Covid-19 e a situação alimentar entre os povos indígenas. Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Então, eu trago hoje, este tema abordado aqui para vocês, sobre a Covid-19 e a situação alimentar entre os povos indígenas e também a questão, das recomendações para o enfrentamento, da pandemia, que nos atingiu, assim, de um modo muito rápido, chegou à nossa aldeia também rápido, e a gente veio, para a questão de combater, para enfrentar. Um deles foi o maior enfrentamento do povo canindé foi a questão do isolamento, onde os povos indígenas, que tinham toda a sua cultura, todos os seus costumes de estar nas casas dos parentes, dos vizinhos, dos familiares, e teve o enfrentamento de se isolar, por conta de uma doença, de um inimigo invisível que estava a nos atingir. Então, trago aqui para vocês, como o povo indígena reagiu diante da pandemia. O povo canindé, ele agiu de uma forma assustado, ficaram assustados, preocupados com toda a população indígena do território canindé, diante de uma situação que eles não podiam resolver de imediato. Seria uma luta contra um inimigo invisível que não tinha como, de forma nenhuma, eles estarem realizando uma forma de como eliminá-lo. Então, era um inimigo invisível, mas eles estavam ali para enfrentar o que viesse para poder combater este inimigo. Ficaram com medo, Além de preocupados, eles ficaram com muito medo, devido à questão de como lidar naquele momento, de como conscientizar a população, para não sair de suas casas, para não correr o risco de se levar para casa, a questão do vírus. E aqui eu trago uma realidade, da chegada da pandemia da Covid-19 junto aos povos indígenas em geral. Trouxe e ainda traz preocupações relativas à situação alimentar, atual e nutricional.
porque aqui eles tinham que ver, né, a questão dos próprios alimentos, né, que poderiam se alimentar e que seriam também nutritivos para não eliminar o vírus, mas para, sim, ficarem imunes. Então, desde as primeiras alertas da disseminação do Covid-19, tanto no território nacional, como também em diversas comunidades, se juntaram as organizações indígenas, tanto a CESAI como o DICEI, né, a FUNAI, que veio junto para somar, fazendo a arrecadação de cesta básica e também os cuidados para não contaminar a população, né, a CESAI também com as orientações, junto com o pessoal do departamento do DICEI, para fazer esse momento com a população, para que não disseminasse tanto o vírus dentro da aldeia. Aqui eu trago uma imagem para vocês, né? Está mostrando a nossa equipe indígena fazendo esse momento de conscientização, a entrega de máscaras, né, álcool em gel, e falando da questão da higienização de todos os dias, o momento de se sair de casa, ter consciência de levar a máscara, e os cuidados e os riscos que a população indígena estava ocorrendo. Infelizmente, né, nessa imagem a gente já vê a questão da coletagem, né, para uma amostragem da Covid-19, porque muitos dos nossos indígenas da aldeia Canindé se ficaram assintomáticos, né, e tinha que fazer esse momento. Então, mais uma vez, a equipe indígena esteve presente, né, realizando, dando apoio a essas famílias e fazendo essa testagem rápida para saber como fazeriam os próximos procedimentos e monitoramentos do processo de caso desse positivo ou negativo, dentro das próprias casas, né, das famílias. Então, aqui eu trago uma questão, né, de uma campanha voltada para o hashtag Fica na Aldeia. Essa campanha, ela generalizou todas as aldeias de todo o território, né? Todas as aldeias tiveram recomendações, né, com medidas de contenção da transmissão do vírus. Então, aqui houve uma limitação nas aldeias para a entrada de não indígenas nesses territórios. Não foi diferente da nossa aldeia, né? Ele voltou também para essa questão da campanha, hashtag Fica na Aldeia, conscientizando todos os indígenas para não saírem, para não pegar o vírus, para não transmitir, não contaminar o restante da população que estava correndo risco. Então, foi uma campanha que ela generalizou todo o território indígena, né? E foi voltado também para a gente. Né? Na questão, aí, né, a gente já vê um panfletozinho realizado pela Associação Indígena Canindé, que realizou justamente essa campanha, hashtag Fica na Aldeia, para combatermos o inimigo invisível. Outras comunidades indígenas, né, além de realizar as atividades voltadas para a questão econômica, ou a agricultura, ou a pesca, ou a caça, elas também tinham a necessidade de ir até a cidade, resolver alguns problemas, né, tirar algum auxílio, conseguir outra alimentação, que isso era de risco também para a população, mas que tinha que sair, né, da aldeia, mas com aqueles, conforme o decreto que foi realizado, né, proposto pelos governantes, como também a questão da equipe indígena ter voltado esse olhar para a orientação de como cada pessoa deve sair da sua casa se protegendo, usando sua máscara e as devidas higienizações. Aqui vale ressaltar, né, a gente tem uma imagem do Cacique Sotero, né, muito conhecido, esse caminho é o caminho do território, né, do Canindé, dos rajados, lugares de plantio, e vale ressaltar que aqui ele vai mostrar a questão dos produtos, né, cultivados dentro da aldeia. Seria uma forma de conscientização para a gente utilizar, né, a população, de utilizar os próprios alimentos que eram produzidos dentro da aldeia, mesmo adquirindo aqueles outros produtos no comércio, né, nas cidades, mas que tinha que ser voltado para a questão das comidas, né, próprias, da alimentação própria da aldeia, porque esses casos da pandemia, ela vai ter ameaças concretas, né, à segurança alimentar e nutricional devido aos riscos que se impõem à população. Aqui eu trago, né, a alimentação saudável também
produzida dentro da aldeia, né, o feijão, a batata doce, a banana, são produtos que são saudáveis e que podem imunizar o nosso corpo, como também a questão, como já foi falado, dos chás, das plantas medicinais, e trago também a questão das caças, né, ou da questão do cuidado com esses tipos de alimentos industrializados. A gente vê a questão das caças, que é mais voltado para nós, né, que temos também dentro da aldeia, e a questão da criação de outros animais que a gente tem existentes dentro da aldeia, que seja mais valorizado e que a gente possa consumi-los mais para poder aumentar nossa imunidade, para a gente poder se proteger deste vírus que, infelizmente, ainda não eliminamos, né? Mas que vamos conseguir. Então, aqui eu termino a minha fala, né, falando sobre um pouco dessa questão da Covid-19 entre os povos indígenas, e se eu fosse me adentrar um pouco mais, seria o caso de eu estar falando de outros pontos que os meus demais colegas irão falar. Agora vamos trazer a professora Keitiane Kelly, que traz o tema a imunidade e como podemos aumentá-la. Bom dia a todos. Complementando o que alguns colegas já falaram hoje, né, a gente vai ver uma parte sobre o tema, né, do Covid, que é bastante importante também, a questão da imunidade, que eu acredito muitas pessoas ainda não conhecem como realmente funciona, né, como a imunidade do nosso organismo, ela age no nosso corpo, e que ela necessita também de ajuda, né, essa ajuda é fornecida por nós, né, que é o que a gente vai ver um pouco nos slides que eu fiz para vocês. Então, Tony, pode botar os slides. Bom, a gente vai começar com essa imagem. Eu achei ela bem interessante, ela define bem o termo de imunidade, né? A gente observando, a gente está vendo que a imunidade, ela funciona como uma defesa. Então, a gente está vendo que tem vários vírus, várias bactérias que se aproximam do nosso corpo, mas a gente tem uma defesa própria, e essa defesa tem o nome de imunidade. Pode passar. Então, como se proteger do coronavírus? Eu acredito que a gente já ouviu todo tipo de coisa, né, durante esse período de pandemia que a gente está vivendo nas nossas casas, e aqui a gente tem algumas delas, né? Cuide da sua imunidade, evite tocar as mucosas da boca, olhos e nariz, lave as mãos por 20 segundos com água e sabão, mantenha os ambientes bem arejados, higiene mãos após espirrar ou tossir e evitar multidões, certo? Mas o que a gente vai acentuar bastante hoje é o cuidado com a imunidade. Pode passar. Então, aqui a gente tem novamente uma imagem de imunidade, né, a gente está vendo os vírus se aproximando dessa pessoa, e aí em volta dela, a gente está vendo que ela tem um círculo de proteção. Na verdade, esse círculo de proteção que a gente está vendo aqui, ele é imaginário, porque a nossa imunidade, ela não fica fora do nosso corpo. A nossa imunidade, ela está dentro do nosso organismo, certo? Pode passar. Então, o que é a imunidade? A imunidade são reação a substâncias estranhas, incluindo micro-organismos, independente das consequências fisiológicas ou patológicas dessa reação. Ou seja, independente do tipo de vírus ou de bactéria a que o nosso organismo seja exposto, certo? Que consiga invadir o nosso organismo, a gente possui uma forma de defesa, né? Nosso organismo, ele reconhece quando um corpo estranho invade ele, e aí ele vai ter uma resposta imune,
Ou seja, ele vai ter uma defesa. Para quê? Para defender o nosso organismo, para não deixar que aquele corpo estranho que invadiu nos prejudique, certo? Embora muitas vezes alguns desses corpos consigam passar pela nossa imunidade. E aí, o que a gente pode fazer? Existem várias coisas, vários cuidados que nós podemos ter para fazer com que a nossa imunidade se torne cada vez mais forte, né? E ela nos faça ser cada vez mais saudáveis. Pode passar. Então, a gente vai ver aqui a primeira parte que eu separei para vocês para falar sobre a imunidade. Então, a gente está vendo aqui, certo? Os anticorpos, né? Os anticorpos, a gente vai adquirindo durante toda a nossa vida. De acordo com esse contato que a gente vai tendo com os micro-organismos, com os vírus e bactérias, a gente vai criando essa imunidade e gerando os anticorpos. Os anticorpos são os soldados de defesa que já ficam no nosso organismo. Quando você é exposto novamente àquele tipo de bactéria ou aquele tipo de vírus, ele já vai defender o seu organismo e não deixa que você tenha tantos prejuízos à sua saúde. Pode passar. Aqui a gente está vendo uma figura, certo? Essas imagens verdes são um corpo estranho que invadiu esse organismo. E essas imagens brancas que a gente está vendo são os anticorpos agindo. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão tentando matar esse organismo que está lá dentro do corpo da pessoa, né, para que ele não cause danos à saúde dessa pessoa. Se o nosso sistema imunológico não der essa resposta, não mandar esses soldados de defesa, o que acontece? Esse invasor, ele vai se reproduzir cada vez mais, e aí vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais como se recuperar, não vai ter como ficar bem. Pode passar. Então, aqui a gente está vendo uma foto mais próxima, né? Então, a gente está vendo que vários anticorpos, né, estão indo em busca desse vírus que entrou nesse organismo, para neutralizar ele, impedir que ele cause mal a este organismo. Pode continuar. Então, como aumentar a imunidade de forma natural? Por que eu selecionei a forma natural? Porque nós temos várias formas de aumentar a nossa imunidade, né? Tomando remédios, fazendo exercícios físicos, mas a principal forma que a gente tem de fazer isso dentro de uma comunidade indígena é justamente com a alimentação saudável, que é o que nós utilizamos diariamente. Então, essa alimentação saudável, ela vai ser fornecida através de quê? Através das vitaminas que tem nas frutas, nas verduras, na caça, que é uma carne saudável, né, que ela não foi processada, que ela não foi congelada. Então, aqui a gente tem tipos de vitaminas e aonde encontrar determinados tipos de vitaminas. A principal vitamina que hoje é indicada contra o Covid é a vitamina C, né? Por quê? Porque a gente sabe que os sintomas do Covid, eles são confundidos principalmente com sintomas de uma gripe. Então, a ideia principal é que todo mundo evite de ter gripe, né? Então, uma das principais formas de defender o nosso organismo contra a gripe é ingerir bastante vitamina C. Mas aí nós também temos a vitamina A, a vitamina B1 e a vitamina E. Todas essas vitaminas são necessárias ao nosso organismo. Quanto mais vitaminas a gente tiver no nosso corpo, mais saudável ele vai ser, mais força o nosso sistema imunológico vai ter contra os invasores. Pode passar. Então, aqui eu separei algumas substâncias que elas são consideradas altamente eficientes, né, para aumentar a eficiência do nosso sistema imunológico. Primeiro, a gente vai ter o alho, né, que é rico em vitaminas A e C. O alho fortalece o sistema imunológico, ele ainda tem antioxidantes como selênio, a alicina e a quercetina, que protege o corpo de danos relacionados não só às infecções, como também ao envelhecimento. A gente vai ter as frutas cítricas, né, que são justamente aquelas frutas que fornecem vitamina C, certo? Pode passar. Vamos ter o gengibre. O gengibre tem uma ação bactericida. Além das vitaminas C e B6,
né? Por isso, ele tem vários poderes, fortalece o sistema imunológico, reduz inflamações e dor, além de ser um expectorante natural. Usa-se como tempero e adiciona-se a receitas, né? Geralmente, as pessoas usam em casa, na comida mesmo, né? Como um tempero em receitas. Mas ele é bastante eficiente como um remédio, né? A gente também já conhece os efeitos do gengibre, contra a dor de cabeça, contra enxaqueca, né? E aí a gente vai ter as nozes, castanhas e amêndoas. Além de deliciosas, as aleaginosas são ricas em vitamina E, assim elas melhoram a imunidade. Porém, seja cuidadoso quanto à quantidade consumida. Ele já disse no começo, elas são oleosas. Então, muito óleo no nosso organismo pode não dar bom, né? Pode continuar. Então, aqui a gente tem as principais fontes de vitamina C, que é uma das principais vitaminas que nós temos que ingerir, né? Então, a gente vai ter a vitamina C tanto em frutas, como numa verdura, como o brócolis, certo? Algumas dessas frutas que têm vitamina C, a gente encontra principalmente na nossa aldeia, né? A gente vai ter o caju, a goiaba, a acerola, o limão, a laranja, graviola. Então, são frutas que a gente tem o contato diariamente, que você pode estar consumindo diariamente, tomando um suco, fazendo uma vitamina. E esse suco, essa vitamina, vão auxiliar, né, o seu sistema imunológico a ter uma ação mais eficaz, principalmente contra esse vírus que a gente está lutando. Podem passar. Então, aqui a gente também separei alguns alimentos para aumentar a imunidade das crianças, né? Principalmente das crianças, por quê? Porque a gente tem uma ideia que as crianças, elas são mais suscetíveis às doenças, elas são mais sensíveis, né? Então, alimentos ricos em ácido fólico, ômega 3, que a gente encontra principalmente no peixe, que a gente também consome bastante, no alho, na cebola, alimentos com bastante vitamina C, e o inhame, que é a nossa famosa macaxeira, né? Então, são todos produtos que a gente consome diariamente, que a gente nem sabia que, enquanto está consumindo, eles estão auxiliando o nosso sistema imunológico a ter uma ação mais eficaz contra esse vírus, né? Então, fica a minha dica, né, para vocês. Tudo aquilo que a gente já consumia, que a gente já fazia, agora a gente pode fazer com mais intensidade ainda, e sabendo, né, tendo a consciência que a gente está trabalhando para o nosso sistema imunológico ficar cada vez mais forte e a gente conseguir vencer esse vírus sem ter que ser contaminado por ele, certo? Então, obrigada a todos. Bom dia a todos os alunos, professores da Escola Indígena. Como já me apresentaram, me chamo Hildelene, sou conhecida aqui na comunidade indígena Canindé como Leninha. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a alimentação saudável e chás. Imunidade contra a Covid-19 através da alimentação saudável e chás. O que é uma alimentação saudável em tempos de pandemia? Não tem nenhum estudo ainda relacionado a isso. Até o momento, não. O consumo de determinados alimentos ou nutrientes com o combate ao coronavírus se dá pela própria alimentação do dia a dia. O que sabemos é que há uma variedade de nutrientes em conjunto que favorece o sistema de defesa do corpo. Assim como a professora Keitiane já apresentou algumas vitaminas para vocês, essas vitaminas são a vitamina A, C, D,
E e mineral de zinco, que podem favorecer a imunidade e ajudar na prevenção de doenças do Covid-19 ou até mesmo outras doenças. Pode passar. Então, durante esse tempo de pandemia, não só há uma má alimentação entre esses pacientes, como também um problema de ansiedade. O que pode ocasionar ansiedade numa má alimentação? Pode ocasionar hipertensão, diabetes, o aumento de colesterol, entre outras doenças. Por quê? Porque nós não sabemos, de fato, quais são os alimentos que são favoráveis à nossa alimentação durante o dia a dia. Pode passar. Então, os alimentos usados e existentes na aldeia são a fava, o feijão, o jerimum, o milho, que é feito o cuscuz, galinha, ovos. Esses alimentos nós consumimos muito durante esse tempo de pandemia. A minha família foi afetada por esse vírus, esse maldito vírus, na verdade, e foi um tempo que foi de colheita, né? Que foi começou aqui na aldeia entre maio, junho, e aí nós estávamos fazendo a colheita, e por isso nós estávamos usando os alimentos que tinham de existência aqui na aldeia, por não podermos sair ao comércio, e outros alimentos na qual a gente fazia o pedido, que nós não podíamos sair, né? Então, a gente fazia o pedido nos mercantis, e eles vinham deixar até a gente, que era o peixe, que era um alimento mais saudável para pessoas de mais idade, né, que não podia estar consumindo carne diariamente. Então, o peixe foi muito consumido. E a carne nós não temos, a única carne que nós temos aqui na aldeia é o frango. E a carne de porco, mas a carne de porco não é muito recomendado, principalmente para pessoas que estão infeccionadas. Pode passar. E então, a cultura na alimentação. Nós tivemos um grande problema nessas não saídas para o supermercado, né? E principalmente a falta da feira. Por quê? Porque os alimentos que nós comprávamos na feira eram alimentos mais baratos. E com a pandemia, o aumento dos alimentos foram muitos. E ainda está acontecendo. A pandemia não acabou, o aumento dos alimentos ainda estão continuando. E aí, para preservar a nossa vida, nós tínhamos que consumir esses alimentos que nós tínhamos aqui na aldeia. Então, foram fatores na qual nós podemos valorizar mais os nossos alimentos que nós temos na aldeia, como os plantados nos roçados, as plantações que nós temos ao redor da nossa casa, que são as frutas, alguns legumes que a gente planta no quintal mesmo, e a criação animal, que é de galinha, o ovo de galinha, alguém que consumia porco, aquelas pessoas não afetadas, né? Pode passar. E então aqui são algumas imagens da nossa comida tradicional, que é o que a gente come diariamente, o pão de milho, que eu acho que durante esse tempo de pandemia, algumas pessoas estavam produzindo o seu próprio cuscuz em casa, por terem milho, por terem o feijão em tempo de colheita, e o pirão de galinha, que é da farinha, que nós temos a farinha aqui, e temos a criação da galinha, que nós podemos fazer uma preparação mais saudável. Pode passar. E vem aí a principal fonte da nossa cura, podemos dizer assim, né? Que é as principais ervas usadas durante a cura da Covid. Os principais ervas que foram usadas foi o boldo, eucalipto, a corama e o hortelã. Um exemplo que eu posso dar é a minha mãe cuidou da minha avó durante esse tempo de pandemia, que ela foi afetada pelo vírus, e ela começou a pensar, não, nós não vamos dar uma medicação agora para a mãe. E aí, mesmo com a vinda da medicação feita pela saúde indígena que trabalha aqui na comunidade, nós fomos orientadas pela tia Odete. Na época, ela deu orientações, né, e mandou a filha dela vir até a gente e trazer algumas ervas, na qual a minha mãe fazia os chás, fazia lambedores, bafos. Para quem não sabe o que é bafo, bafo é uma inalação a vapor, ou seja, você pega a corama
e o eucalipto e faz como se fosse um lambedor, só que sem o açúcar. E aí você deixa ferver até ficar verde. Após isso, você pode se cobrir com um pano, um lençol e fazer a inalação. Cheirar para não ter aquela, como é que eu posso dizer? Aquela coisa que fica assim no nariz, como se fosse com o nariz tampado, né? Que na verdade o vírus é uma gripe, como se fosse uma gripe forte. Algumas pessoas não sentem da mesma forma, mas é isso. E também os banhos feitos de eucalipto, que é para você não estar sentindo aquele incômodo, né, no nariz, na garganta. E então, a medicina tradicional teve um papel importantíssimo na ajuda da cura de doenças, dessa doença do Covid-19. Contamos com o apoio do horto da medicina tradicional existente na aldeia, através dos agentes de saúde, que foram fundamentais no auxílio. Eles traziam para a gente essas ervas medicinais com orientações da tia Odete na época. Como a doença se trata de um tipo de gripe, né, os remédios foram feitos pelos próprios pacientes com orientações dessas pessoas, não só da tia Odete, como de outras pessoas também que trabalham com a medicina tradicional. E então, é fundamental nós termos em nossas casas, né, essas ervas medicinais, para que quando nós não tivermos um apoio, ou não tem até mesmo um médico, por exemplo, uma criança adoece de madrugada, não tem como levar a criança, e ter esses produtos em casa é fundamental. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, Leninha. Agora, convidamos a todos os professores, a diretora, até você mesmo, Gildelene, para dar suas considerações finais sobre este grande evento. Então, vamos lá, né? Gente, foi assim, uma viagem mesmo, né? Com todas essas informações que o professor Paulo trouxe, a professora Rita, a professora Keitiane e a nossa ex-aluna Gildelene, né? Muita coisa rica, né, que a gente aprende a cada dia que passa para estar nos cuidando, né? E cuidando do nosso próximo, cuidando da nossa família. Tudo isso vem a contribuir, né, no nosso aprendizado do dia a dia, porque uma alimentação saudável é muito importante para o ser humano, né? E as nossas plantas medicinais são essenciais para a nossa vida, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Como o professor Paulo falou, tem que ter a dosagem certa, né? Quando meu esposo estava aqui doente, com Covid, eu nunca que acertava o chá. Ou saía muito forte, ou saía muito fraco. Então, assim, tem que ter a dosagem certa, né? Porque se você não sabe fazer, não vai adiantar de nada. Certo? Então, assim, isso aqui foi uma aula belíssima, onde a gente tende a aprender a cada ensinamento que eles vêm nos passando, né? Então, aqui vocês estão de parabéns, né, meus queridos professores, os meus queridos alunos, vocês ainda estão de parabéns, ainda mais do que eles, porque vocês estão assimilando, que vocês estão se aprofundando mais e mais em todos esses conhecimentos que eles estão passando para vocês. Então, fiquem com Deus, cuidado, né? Se cuidem, usem máscara, certo? Tenham uma alimentação saudável, para que vocês possam ficar bem longe desse vírus, tá bom? Tenham todos um bom dia e muito cuidado. Mais alguém quer contribuir? Bom,
Também queria agradecer a todos, né, como a tia Vânia acabou de falar, que todo mundo se cuide, embora a gente, segundo os dados, não tenha mais pessoas contaminadas no nosso município, a gente sabe que o vírus continua ativo, né, que a gente tem que continuar tendo todos os cuidados, continuar na nossa casa, não fazer visita aos municípios vizinhos, que ainda tem muitos casos, né, então, assim, não é porque dentro da nossa família, na nossa cidade não tem casos, que a gente vai relaxar e parar com os cuidados. Muito pelo contrário, a gente tem que ter cada vez mais esses cuidados para que continue assim, né? Todo mundo bem, todo mundo saudável, certo, gente? Então, obrigada a todos e até um próximo encontro. Eu queria agradecer um momento. É uma honra para mim estar falando hoje nessa palestra com os meus ex-professores, amigos, e muito obrigada por tudo. Para mim foi uma honra, pessoal, participar desse momento, tá certo? Claro, a gente iria estar com esse momento mais próximo ao outro, mas a situação ainda não é favorável a esses encontros, né? Mas, assim, foi um prazer muito imenso compartilhar um pouco saberes que eu tenho, mas esses saberes foi aprendido no dia a dia com os nossos troncos velhos, com as nossas lideranças, com nossos benzedores e curadores, né? E continue, pessoal, utilizando as ervas medicinais encontradas nas nossas aldeias, no caso, tanto na aldeia Pé da Serra como na aldeia Fernandes, né? Porque eles, de fato, são remédios naturais, né? E devemos prestar bastante atenção nessa automedicação, claro, né? A gente tem que saber a forma de estar usando essa medicação, ok? Fique com Deus, tenha um bom dia, um ótimo final de semana. Beijão no coração de todos. Eu me sinto honrada, né, participar desse momento com vocês, né? A primeira vez que eu participo desse momento, então só tenho a agradecer, né, por estar participando agora, né, com vocês. E assim, a dica que eu deixo, né, vamos continuar na aldeia, né, se protegendo, como a gente sempre falou, o vírus ainda anda circulando por aí, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Se cuidem, tenham um bom dia. Obrigado a todos. Eu espero que todos vocês tenham gostado desta belíssima palestra, né, com nossas professoras, com a nossa amiga Hilda Lene, e este momento é um momento riquíssimo, né, de grande aprendizagem, não só para mim, mas todos vocês alunos, vocês pais, vocês visitantes, né, que estão assistindo o nosso momento, e eu acredito que foi uma grande aprendizagem. Desejo a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana, que aproveite, que se cuide, e até a próxima, gente. Até mais. Tchau.